Boa noite a todos. Todos preparados para deixar a própria luz brilhar? É esse convite que nosso irmão Emmanuel, em muita obra psicografada pelo Chico Xavier, vai nos trazer para fazer a gente pensar. É um convite a deixar a nossa luz brilhar. Mas como fazer essa luz brilhar? Quais instrumentos? A qual custo? E essa frase que ficou aqui, eu deixei logo no início, que parece uma frase despretensiosa, mas faz todo sentido para a proposta dessa fala de hoje. Na vida, seja como um girassol. Posicione-se em direção à luz. Estejamos abertos para a luz, para todas essas mensagens boas, para todas essas pessoas boas, para todas essas pessoas que têm algo de interessante para nos dizer. Que a gente possa estar atento e prestando atenção. E essa passagem de Cristo, não deixe a luz debaixo do alqueire, coloque ela sobre o alqueire, ou não deixe a candeia, que é a mensagem mais bíblica, né? Mais ao pé da letra que está na Bíblia. Eu tentei trazer algo mais que pudesse trazer para uma percepção mais real, e eu achei muito interessante fazer uma comparação com a própria fotossíntese. A fotossíntese, que é essa sintetização da luz que as plantas fazem, utilizando o que elas recebem, transformando em energia. Seria impossível aqui na Terra qualquer um de nós viver sem luz. E aí a gente está falando da luz do sol, da claridade, ainda que num dia de chuva, no dia chuvoso, o dia esteja claro, ali também há luz, mas estamos falando também dessa luz de sabedoria que o Cristo veio nos ensinar. Mas o Cristo, assim como os espíritos que vieram depois dele, o Emmanuel trabalhando com o André Luiz, Humberto Campos, trabalhando com Chico, Marinda Fidelis, Antônio Grinho, Leocádio Zé Correia, trabalhando com Mauri Rodrigues da Cruz, eles também utilizavam muitas metáforas, e principalmente buscando exemplos na natureza. E a fotossíntese, por que ela é um grande exemplo? Porque, pegando os vegetais como referência, eles não vivem sem essa fonte de energia para conseguirem sobreviver. E quando nós vamos aos exemplos que estão lá no fundo do mar, aquelas formas de vida que sobrevivem, principalmente a mais de 200 metros de profundidade, elas não conseguem ter ali alimentos de ervas, porque as ervas, as plantas a luz não chega a mais de 200 metros de profundidade. Então esses seres vivos que estão lá a essa profundidade tamanha, eles se alimentam de resíduos de animais, de ossos e outros resíduos de animais que vão afundando, e dali eles alimentam. Por que eles, e aí uma metáfora interessante, por que eles alimentam de resíduos? Porque eles não conseguem captar essa luz que chega a eles. Mas mesmo essas espécies que alimentam de resíduos, elas conseguem produzir ali suas próprias, o material do qual elas dependem para sobreviver. Ainda que a luz não chega, com esses resíduos que chegam, elas conseguem se manter e o próprio corpo formar uma luz, resplandecer, de forma que ali elas se preservem contra predadores e se mantenham vivas também ao longo do tempo. Essas regiões que essas espécies habitam são chamadas de regiões atófitas. Regiões
atófitas, tófito vem de luz, que significa sem luz, onde a luz não consegue chegar. E elas têm uma capacidade especial chamada de bioluminescência, que consiste na produção e emissão de luz pelo próprio animal a partir das reações químicas que elas produzem, inclusive através desses resíduos que chegam a elas. Mas onde que está o mais interessante aí? Quando nós não conseguimos produzir luz, não conseguimos captar essa luz que chega de todas as fontes e que nos fazem sobreviver, na nossa vida nós vamos perceber que nós vamos alimentar de resíduos. Quando nós não recebemos essa luz que nos chega, nós vamos alimentar de resíduos. Desse material que talvez outros já descartaram, e a gente vai lá, desse que já está descartado, que praticamente não serve mais, porque nós não estamos tendo condição de fazer essa produção de uma luz, de algo que nos eleve e que nos faça caminhar para um caminho mais, para uma direção mais dignificante. E nessa passagem que está no Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas, reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo disse: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Na passagem de Lucas, ele acrescenta um pouquinho mais, dizendo: não há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem vejam a luz, pois nada há de secreto que não seja descoberto. E na nossa casa é assim. Por que a gente acende uma luz? Porque nós queremos que aquele espaço tenha claridade. E que essa claridade nos permita ver algo que nós não enxergaríamos no escuro. Cristo usa a metáfora da candeia porque na época da encarnação dele, a candeia era um veículo mais, um instrumento mais utilizado para fazer claridade, para produzir luz. Principalmente através do azeite, que era o combustível. Hoje temos energia elétrica, temos fontes de energia vinda do sol, vinda do ar, das águas, mas na época era principalmente a candeia produzindo luz através do azeite. E voltando no Evangelho de Mateus, Cristo continuou dizendo: falo-lhes por parábolas, porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vocês, os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos que estavam com Cristo nesse momento. Mas a eles, ao resto da população, isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Mas os espíritos, nessa época Cristo falava por parábolas, depois nós precisamos de muitos irmãos da literatura, pesquisando a Bíblia, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, depois da codificação de Kardec, depois também nas mensagens do Chico Xavier e outros que vieram depois, tentando trazer mais esclarecimentos sobre essas mensagens. E não colocar a candeia debaixo do alqueire não significa que se deva revelar incondicionalmente todas as coisas. O próprio Cristo não disse tudo o que ele gostaria de dizer na época dele, porque a humanidade daquela época não era capaz de entender.
o que ele gostaria de trazer. Os espíritos na codificação continuaram dizendo: olha, nós estamos trazendo mais esclarecimentos às mensagens de Cristo, mas há muita coisa que a natureza humana ainda não tem condições de entender. Então, toda geração tem aquele período de infância, de adolescência e de maturidade. Todas as coisas vão chegando, todas as informações vão chegando aos poucos, na medida em que nós estamos preparados para que essas informações vão chegando. Mas Deus, Ele não deixou essas informações sobre Alqueire. Elas estão ali, numa reserva, como se fosse um código ali que está à nossa disposição, mas aqueles que têm condições de ir ali, nessa esfera onde essas informações estão, eles conseguem captar e às vezes trazer para a gente. Vamos pensar no Leonardo da Vinci, no Guimarães Rosa, quando escreveu Grande Sertão Veredas, e várias outras obras aí da literatura e da própria música. Esses seres muito especiais, eles estão visitando essa reserva que Deus deixou ali à disposição. Por quê? Porque eles são espíritos em um estágio de evolução, com a capacidade, pelo que eles já produziram, pelo que eles já trabalharam em outras encarnações, a entrar nessas alçadas. Mas há aqueles que conseguem entrar nessas alçadas, conseguem decifrar algumas mensagens e as utilizam para dominar. E talvez esses sim sejam aqueles que estão deixando essa luz debaixo do alqueire, debaixo do candeeiro. Porque eles deveriam trazer, na medida que eles conseguem captar, o ideal seria que eles trouxessem para todo mundo. Mas alguns, com esse desejo de dominar e de proveito próprio, por vaidade, eles ficam ali alimentando apenas a si próprio. Mas o Cristo, mesmo nessas passagens, que ele deixou algumas questões mais abstratas, que ele levou algumas explicações somente para os apóstolos, como essa que ele disse que os apóstolos teriam um pouco mais de condições de entender. Nas passagens mais importantes, quando Cristo está falando de amor ao próximo, de fraternidade, de humildade, no geral, Cristo foi muito claro em todas essas passagens. O que é mais essencial para a nossa vida, que é o amor ao próximo, no geral, Cristo foi muito explícito. Nada ali ficou de oculto. E por que aqueles que mais têm, mais se dará? Porque normalmente aqueles a quem se mais tem, eles já estão no estágio evolutivo que eles têm condições de aprender mais. Vamos imaginar o Leonardo da Vinci encarnado hoje. Se há 500 anos atrás ele teve condição de fazer o que ele fez, imagina hoje. Talvez ali, por que mais se daria a espíritos como ele? Porque, principalmente, eles têm uma humildade muito grande, uma capacidade de ouvir todas as pessoas que têm algo importante a dizer, desde aquelas mais simples, porque cada um de nós tem algo importante a dizer, e eles têm ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. E aqueles que nada têm, mais se lhe tirará, ou menos terão. Por quê? Porque eles têm menos disposição para aprender. Normalmente são aqueles que se prendem em determinados quadrados, utilizando uma linguagem mais popular, e não conseguem sair dali. E por isso o Emmanuel disse para o Chico certa vez: mesmo com os apóstolos, Cristo conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada para tempos posteriores.
Por isso depois veio a codificação por meio de Kardec, outras obras espíritas, outras obras da literatura, e ainda assim muito teremos que aprender, porque o espiritismo, só aos poucos e gradualmente, ele vai se manifestando, essas informações vão nos chegando. Mas isso não significa que as informações sejam ocultas. Tudo que é mais precioso da vida, um dia vai ser revelado, na medida da nossa capacidade de trabalhar e de conseguir entender. E o Emmanuel, certa vez disse para o Chico Xavier, chamando a atenção para que deixemos brilhar a nossa luz, mas que estejamos atentos ao que estamos consumindo para fazer a nossa luz brilhar. Emmanuel disse que na Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor e o abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Às vezes nos assusta e parece um contraste ver uma abelha ali. Pensaram a imagem de uma abelha sugando ali o de mais precioso que uma flor produz e um abutre se alimentando de restos. Mas cada um, na fase evolutiva que está, pode estar ali na abelha, pode estar ali no abutre, ou pode estar em várias camadas intermediárias entre os dois, de acordo com o estágio evolutivo. Isso não significa que o abutre seja a pior das espécies. Ele tem um trabalho precioso aqui na Terra. A providência divina, Deus, na sua imensa sabedoria, nada fez à toa, nada fez por acaso. E Emmanuel continuou dizendo no livro Vinha de Luz: o discípulo de Jesus, aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória da Terra, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre Jesus. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende e faz ela brilhar, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos os instrumentos da nossa própria vida para que o ensinamento de Cristo se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. E é aí que o Emmanuel faz esse convite. Brilhe a vossa luz, mas busque os melhores alimentos para fazer a sua luz brilhar. Quanto mais elevados forem os alimentos dos quais nutrimos, talvez mais estejamos ali próximo de uma abelha, perto de uma flor, apreciando talvez as de mais belo que Deus deixou à nossa disposição. Acho que faz menos de uma semana que os jornais divulgaram, que os principais sites aí estavam divulgando, que na Suíça já há médicos recomendando que pacientes visitem museus. Por quê? Talvez museus sejam um dos melhores ambientes para nós nutrirmos de bons alimentos. Já que a literatura, que é um excelente instrumento também, seja ela espírita ou não espírita, seja a Bíblia ali, principalmente no Novo Testamento, excelente instrumento, mas que nós temos dificuldade de buscar ali, porque é tanta literatura à nossa disposição, e infelizmente a maioria de nós vai ali no de que é menos nutritivo, digamos assim, mas nos museus há ali uma seleção normalmente do que há de melhor em construções históricas, em termos de arte, em termos de construção do pensamento. E talvez por esse fato, médicos estejam ali
sugerindo que visitemos museus. Eu fui ao cinema no último domingo, está em cartaz um documentário sobre um pouco da obra de Milton Nascimento, e há vários personagens ali dando depoimentos sobre o Milton, sobre a capacidade dele de captar, inclusive, elementos da natureza e levar para a música. E um deles, o João Bosco, ele faz um seguinte questionamento: onde que nós estávamos antes de nascer? É muito, para a gente que é espírita, é muito gratificante ouvir essas perguntas em um cinema, porque nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos em experiências anteriores e sabemos que esses espíritos pontuais, eles carregam construções de longas datas, estão trazendo essa luz para nós. E é muito gratificante, mas por outro lado, infelizmente, ainda nós nos vemos presos em muitas situações de ficarmos enclausurados em escuridão, no egoísmo, nessa incapacidade de dar um passo adiante. E aí fica a pergunta para cada um de nós: eu sou a candeia viva? Eu sou a luz? E o Emmanuel vai dizer: sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretiza no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atendemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Sem sacrifício, não há luz. Por que esses espíritos pontuais, eles conseguem trazer tanta luz para a gente? Por que Cristo conseguiu trazer tanta luz? É uma construção muito grande, é uma construção imensa. E mesmo quando eles vêm em uma encarnação, eles vêm acompanhados de outros irmãos tão grandiosos que patrocinam esse trabalho deles, que faz com que esse trabalho se concretize. Cristo teve ali vários apóstolos caminhando ao lado dele. Depois dele vieram os outros, inclusive Paulo, apóstolo Paulo, que é um dos maiores divulgadores de Cristo, nunca teve com Cristo encarnado. Paulo teve com Cristo depois de desencarnado. E Emmanuel continua dizendo: cada espírito goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Mas não se esqueça de que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Busquemos o Cristo, oferecendo aos outros o que há de melhor em nós mesmos. Mas para oferecer o que há de melhor em nós mesmos, precisamos de muito trabalho, de muito exercício. E talvez a paciência seja um desses grandes trabalhos. Imagino que cada um de vocês, assim como eu, já passou por situações de fechar os olhos e falar assim: Deus, Jesus Cristo, me dê mais um pouco de paciência neste momento. Porque nós ainda precisamos trabalhar muita coisa. Por que nós vamos ali no ensino fundamental, ficamos ali 4, 5 anos na fase inicial, depois mais 4 anos na segunda parte do ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio, depois escolhemos uma profissão para tentar seguir, ou mesmo antes de entrar na universidade, porque nem todos chegam, escolhem também profissões grandiosas, mas que exigem trabalho se quiserem executá-la com amor e executá-la com afinco. Porque se não fizermos ali construções humanas, exercitando o nosso óleo da boa vontade, talvez sejamos meramente técnicos. Talvez sejamos médicos meramente técnicos, sejamos professores meramente técnicos, pedreiros meramente técnicos, limpadores, as pessoas que coletam lixo na rua, meramente técnicos.
mas quando fazemos com o óleo da boa vontade, vai ter uma conotação diferente. E nós sabemos quando vamos a uma consulta médica e que aquele médico está nos atendendo, colocando ali todo o esforço dele, a energia dele, nesse óleo da boa vontade. E assim deveríamos ser, todos nós, nas atividades mais simples da nossa vida. E por isso Emmanuel fala para fazermos a nossa luz. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso da felicidade. Em meio à grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho para a libertação. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. A angústia do nosso plano procede da sombra. Tudo que existe de mais angústia que está dentro de nós e que a gente não consegue desvendar, normalmente provém da nossa ignorância. À medida que nós vamos conseguindo entender as coisas, o nosso medo vai diminuindo, inclusive em relação ao desencarne. Quanto mais compreensão a gente faz desse momento sublime da vida, porque é só mais um momento, é um momento importante, mas é só mais um momento, de uma passagem de uma morada do Pai para outra morada. Mas à medida que vamos compreendendo, a gente vai perdendo o medo de viver e vai sentindo mais segurança para caminhar. E por isso a importância de bons livros. Eu tenho muitos sobrinhos e, em certo momento, acho que meus sobrinhos eles tinham até um pouco de trauma de mim, porque eu chegava em aniversários deles e certa vez um deles disse assim: aposto que é um livro que está vindo de presente. Tinha uns 9 anos de idade, mas é porque eu levava mesmo o livro de presente. Claro, isso é uma brincadeira, eu sei que eles gostam muito de mim, mas isso foi fato. Um deles falou assim: aposto que é um livro. E era um livro mesmo. Um bom livro, por sinal que ele leu, segundo o irmão dele, que era o aniversariante, acho que leu uns 3 ou 4 anos depois, e depois veio me falar que como o livro foi importante para a vida dele. E às vezes, quando eu os levo para passear, eu os convido para ir em museus, em parques, em passeios edificantes, porque a gente sabe que a cultura humana já vai disponibilizar o resto. O resto, não que não seja edificante, mas outras experiências, poucas pessoas oferecerão. Então a gente deve ali, na medida do nosso possível, levar um pouco do que a gente entende, que pode ser edificante, e que outras pessoas não estão oferecendo. E Emmanuel ele continua dizendo: é possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Toda vida, sem a claridade da luz própria, padeceremos constante ameaça de queda. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos, mas não esqueça da tua candeia. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Olha que riqueza dessa mensagem. Claro que devemos valer ao longo da nossa vida daqueles que vêm nos trazer luz, mas aproveitemos desses momentos. Vamos fazer igual o girassol, virar para essa luz, que a gente possa receber essa luz com a maior intensidade que a gente for capaz, para que a gente consiga caminhar. E essa é a grande mensagem que o irmão Leocádio vem nos trazer em relação ao Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Para que a doutrina ela não vire um balcão de salvação. A doutrina não é um balcão de salvação. Ela está aí para nos ensinar a caminhar com os nossos pés. O Emmanuel diz que sem a claridade da luz própria, padeceremos de constante ameaça de queda. Imagine se a gente vive caminhando à sombra de uma luz de uma outra pessoa.
quando essa outra pessoa não estiver à nossa disposição, o que será de nós? Eu me lembro que quando Mauri Rodrigues da Cruz, que era o médium que trazia as mensagens, traziam para a gente as mensagens dos espíritos que nos intuem nessa casa, quando ele desencarnou, muitos espíritas que frequentam a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, eles se sentiram literalmente órfãos no chão, porque a gente não tinha mais o irmão Leocádio, o irmão Antônio Grimba, a irmã Marinda Fidelis trazendo as mensagens, as receitas médicas, as mensagens de conforto na hora de desespero. Nós perdemos aquilo e ainda estava vivendo uma pandemia, o final de uma pandemia. Mas o irmão Leocádio, ele muito antes já nos chamava a atenção: olha, vocês não vão ter esses espíritos à sua disposição o tempo todo. Aproveitem para se iluminar, aproveitem as informações que estão chegando e façam o aprendizado o quanto antes. Não fiquem esperando o desespero de quem desencarnou, de uma dor do desencarne de um pai, de um irmão, de um filho, para procurar uma casa espírita, para procurar entender a doutrina dos espíritos. Faça esses entendimentos o quanto antes. E eu achei muito oportuno repetir essa mensagem, que foi uma mensagem que eu utilizei na minha última palestra nessa casa, na minha última fala, que é do psicólogo Enio Brito, porque essas mensagens do Antônio Grimm, do irmão Leocádio, do Emmanuel, do André Luiz, são mensagens para nos conduzir à autonomia e dissipar esse vazio que todos nós sentimos em algum momento da nossa vida. Que esse vazio, às vezes moral, às vezes intelectual, ou até mesmo essa vaziez de espírito, que é a sensação de ausência de valor, de sentimento dentro ou fora de nós. O Enio Brito, ele diz que nessas situações a pessoa pode estar vivendo em sistemas de significação. Quando nós não temos essa nossa luz própria, nós ficamos alimentando de determinadas luzes, digamos assim, em sistemas de significação que são sustentadas por tradições e autoridades. Mas será que essas tradições, elas são convenientes hoje? Será que as autoridades que nós temos hoje, inclusive dentro dos poderes constituídos, legislativo, judiciário, executivo, será que são autoridades morais de fato? Ainda que elas estejam ali eleitas por nós, mas será que são autoridades morais de fato? E principalmente que os nossos adolescentes seguem, os chamados influencers. O que essas pessoas estão trazendo? O Enio Brito diz que essas pessoas que vivem sustentadas nesses sistemas, elas duvidam do que praticamente está acima de qualquer dúvida. Do que não era para duvidar, elas estão duvidando. E elas costumam ter certeza em situações nas elas deveriam ter dúvidas, porque elas não se dão permissão a se perguntar. E essa luz, o irmão Grimm já nos falava isso, e vários filósofos falaram isso, já nos disseram, que a iluminação, ela nos vem de boas perguntas. Quando nós não fazemos boas perguntas, seja nós mesmos a outras perguntas, ou a outros irmãos, dificilmente essa luz vai nos chegar. E essas pessoas que vivem nesses sistemas de significação, ou qualquer um de nós, porque nós também podemos estar ali, às vezes assumimos valores como verdades e adotamos uma postura de rigidez, e a gente não admite dúvida, inclusive em relação à própria fé. O Espiritismo, ele nos pede para raciocinar sobre a fé. Pensemos sobre a fé. Pensemos em Deus. Deus é nosso Pai, é a inteligência suprema, mas não podemos estar ali em uma fé cega. Precisamos de fazer raciocínio. E que façamos a nossa luz em silêncio.
O Emmanuel continua: não esquecemos de que a luz brilha dentro de nós. Não lhe ocultemos os raios vivificantes sob o comodismo das teias do interesse pessoal. Não nos esqueçamos igualmente de que o sol alimenta e equilibra o mundo inteiro, sem ruído, amparando o verme e a flor, o delinquente e o santo, o idiota e o sábio, em sublime silêncio. Que vai ao encontro de uma outra mensagem muito famosa de Cristo: não deixe a mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Haja, deixe a sua luz brilhar, mas faça isso com humildade. Deixe a sua luz brilhar, mas não permita que esse brilho ofusque ou deixe a outra pessoa escondida, que intimide a outra pessoa. Aquele que mais brilha é aquele que consegue fazer o irmão brilhar junto com ele. E ele pega o exemplo do sol. O sol alimenta e equilibra o mundo inteiro, sem nenhum ruído, em silêncio. Ele ampara o verme e a flor, todas as formas de vida, animais, vegetais, porque todos nós precisamos de luz. O delinquente e o santo, aquele que está lá na prisão, no presídio, que a gente não faz ideia do quão cruel aquele estágio da vida, o que ele mais clama é por um raiozinho de sol. E ali chega ao delinquente e ao santo, ao idiota e ao sábio, em sublime silêncio. E o Marco Aurélio nos diz que uma vez que a gente já fez o bem, que já fez aquele brilho, que nós já levamos a luz para alguém e que a outra pessoa já foi beneficiada, qual é a terceira coisa que a gente busca, fazendo ali papel de tolo, a ser somada a essas duas primeiras? Para quê? O que mais que a gente queira? Que deixemos a nossa luz brilhar, mas que com a nossa luz não ofusquemos ninguém. E para encerrar, uma mensagem linda do Cristo, também por meio do Emmanuel, ele tentando decifrar toda a humildade de Jesus Cristo, porque ninguém na terra brilhou mais do que esse nosso grande irmão. E o Emmanuel disse que houve alguém que na terra nasceu na palha, mas não desesperou da pobreza a que o mundo lhe relegara a existência e transformou o berço apagado em poema inesquecível. Assinalado por uma estrela em sua primeira hora humana, nunca se lembrou disso em meio das criaturas. Aqui o Emmanuel ele faz uma alusão à estrela guia, que a gente sabe que é uma figura de linguagem utilizada na Bíblia, mas que Cristo, quando nasceu, de tão grandioso que a alusão foi tipo uma estrela no céu, guiando a humanidade para mostrar ali está nascendo alguém muito importante. Mas mesmo com essa dimensão de uma estrela, ele nunca se lembrou disso enquanto esteve aqui na terra, dizendo para os outros, quando diziam para ele que ele era o rei, ele dizia: vocês é que estão dizendo isso. Com a sabedoria dos anjos, falava a linguagem dos homens, entretendo-se à beira de um lago em desconforto, com as criancinhas desamparadas. Trazendo os tesouros da imortalidade no espírito, vivia sem disputar uma pedra onde repousar a cabeça, e dispondo de autoridade maior, escolhia servir, ao invés de mandar, levantando os doentes e amparando os aflitos. Vejam a tamanha grandeza desse ser. Dispondo de autoridade maior, escolhia servir. Quando a gente pega os grandes autores da humanidade, os grandes mestres da literatura, das artes, os gênios mesmo, muitos deles não desfrutaram de grandes riquezas materiais durante a encarnação na Terra. Alguns, só depois de desencarnado, tiveram seus trabalhos reconhecidos. Em permanente contato com o céu, ninguém lhe ouviu qualquer palavra em torno dessa prerrogativa, e podendo deslumbrar o cérebro de seu tempo, preferia buscar o coração dos simples para esculpir na alma do povo as virtudes do amor e do apoio recíproco.
Esquecido, não se descurava do dever de auxiliar sempre. Quando insultado, ele perdoava. Quando traído, ele socorria o algoz, soerguendo-lhes o espírito através da própria humildade. Golpeado em suas esperanças mais belas, desculpava sem condições a quantos lhes feriam a alma. Toda vez que alguém fosse lhe pedir desculpa, ele dizia: não se preocupe com isso, preocupem em se iluminar. Vendido por um de seus companheiros, que mais amava, recebeu-lhe sereno o beijo suspeitoso. Encarcerado e sentenciado à morte sem culpa, não recorreu à justiça por amor àqueles que lhe escarraram na face, deixando-se sacrificar com o silêncio da paz e o verbo do perdão. E ainda, mesmo depois do túmulo, ei-lo que volta à terra, estendendo as mãos aos amigos que o mal segregara na deserção, reunindo-os de novo em seus braços de luz. Esse alguém era humilde. Esse alguém era o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Então essa era a mensagem que eu gostaria de que a gente voltasse para casa refletindo sobre ela, pegando esse exemplo da fotossíntese, que todos os seres, voltando ali nas plantas, todos nós precisamos de luz para sobreviver. Que façamos como girassol, estejamos abertos a todas essas formas de luz que nos chega para podermos nos transformar pelo amor. E assim não precisemos fazer como aqueles que ainda estão vivendo ali em sistemas que lhe permitem alimentar somente de resíduos que talvez já não servem para a maioria da humanidade. Que possamos ser nossa luz e, sendo a nossa luz, possamos iluminar quem esteja à nossa volta.